E aí, pessoal, belezinha? Professor Sigley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, aposto. Retornamos então um pouco à gramática, beleza, pessoal? Então vamos lá. O que é o aposto, gente? Aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente na oração. Geralmente, a pausa entre um termo e outro vem separado dos demais termos na oração por vírgula, dois pontos, parênteses ou travessão. Então, a gente precisa lembrar justamente das nossas pontuações. Vírgula, dois pontos, parênteses ou travessão, para que a gente consiga lembrar, dessas funções. Então, tem alguns elementos que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer isso daqui, beleza? Então vamos lá. Vamos a alguns exemplos. Maria, vírgula, irmã de Bernadette, vírgula, vendeu todos os seus bordados. Gosto de tudo que servem nesse restaurante. Dois pontos. Os peixes, as carnes e as sobremesas. A Semana Santa de Sevilha, abre parênteses, a maior festa religiosa da Europa, fecha parênteses, é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais. Chico Buarque, travessão, um dos maiores compositores da música brasileira, travessão, lançou outra obra literária. Então vejam, gente, todas essas partes que nós temos, que o professor deixou destacado em vermelho aqui, vão ser um aposto. O aposto ele vai ter uma divisão. Ele pode ser enumerativo ou explicativo, mas ele pode aparecer, aliás, de uma dessas maneiras que nós colocamos aqui, desempenhando uma dessas funções. Tranquilo? Então, tipos de aposto. Segundo a intenção do discurso, o aposto pode ser classificado em explicativo, quando oferece uma explicação sobre o termo anterior, ou seja, eu vou ter um termo, aí vem o meu aposto. O meu aposto ele vai estar fazendo uma explicação do termo anterior. Então vamos lá. A geografia, vírgula, estudo da Terra, vírgula, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Veja que estudo da Terra está fazendo uma explicação sobre o termo a geografia. Vamos retirar esse termo aqui para ver se a minha frase perde o sentido? A geografia é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Veja, o meu aposto explicativo, se eu tirar ele, a minha frase não perde o sentido. Então fica diferente, certo? Eu sei usar isso ao meu favor. A geografia e estudo da Terra é uma disciplina fundamental no currículo escolar. Júlia, vírgula, dos recursos humanos, vírgula, pediu para você preencher essas fichas. De novo, Júlia. Que Júlia? Dos recursos humanos, do RH, de um departamento da empresa, departamento de RH. Veja, esse dos recursos humanos está fazendo uma explicação de quem é a Júlia. Então, se eu retirar esse termo, Júlia, Júlia pediu para você preencher essas fichas. Se eu retirar esse termo, ele também não faz falta na minha oração. Tranquilo, pessoal? Distributivo, vamos lá. Retoma as explicações sobre os termos, contudo, de maneira separada na oração. Olha lá, ó. Retoma as explicações sobre os termos, contudo, de maneira separada na oração. O que é uma oração? Uma frase que contém pelo menos um verbo. Vitória e Luiz foram os vencedores. Aquela na corrida e este no atletismo, ó. Vírgula, aquela na corrida, aquela vitória, tá concordando?
e este no atletismo, Luiz. Então, estou retomando explicações, mas eles vão estar separados, ó. Explicou um e explicou o outro. Adoro João e Maria, vírgula. Um exemplo de calma e a outra de agitação. Então, esse está falando de João, que ele é um exemplo de calma, e outra está falando de Maria, que é um exemplo de agitação. De novo, veja que eles estão concordando em gênero e número, beleza? O enumerativo, gente, quando ele vai fazer uma enumeração. Enumera as explicações sobre o termo, sendo separado por vírgulas, beleza? Então, olha lá. Na bolsa, levava o que precisava. 2 pontos. Geralmente, 2 pontos, ele começa uma enumeração. Se você pegar, por exemplo, uma receita de bolo. Para fazer esse bolo, você vai precisar 2 pontos. 1 quilo de farinha, 2 ovos, meio litro de leite, tal. Então, 2 pontos sempre iniciam uma enumeração, beleza, pessoal? Ou pode iniciar um diálogo também. Então, na bolsa levava o que precisava. 2 pontos. Roupas, vírgula. Biquínis e toalhas. Esse e, professor, mas a lei disse que tem que estar sempre separado por vírgula. Sim, fofinhos, mas quando o meu último termo eu não separo por vírgula, eu coloco o e. O e que ele vai ser uma conjunção aditiva, ele está fazendo uma soma. Então, ó, roupas, biquínis e toalhas. Quantas coisas ela precisa? Ela precisa de 3 coisas, certo? O programa de hoje é 2 pontos. Praia, pizza e cinema. Novamente, ó, o programa de hoje é 2 pontos. Praia, vírgula, pizza e cinema. Beleza, pessoal? Vamos ter o aposto comparativo também, gente. Então, compara os termos da oração. A garota, vírgula, que parecia desacordada, vírgula, foi levada para o hospital. Então, ó, compara o termo da oração. A garota que parecia desacordada, ó, é uma comparação, foi levada para o hospital. A mesma coisa eu posso fazer aqui. Retiro essa parte. Então, a garota foi levada para o hospital. Do doce, vírgula, manjar dos deuses, vírgula, não tinha sobrado nada. De novo, né? Compara o termo da oração. Então, como não tinha sobrado nada, manjar dos deuses. Tranquilo, pessoal? Resumidor ou recapitulativo. Ou seja, quando a gente vai recapitular, ele vai resumir ou então retomar um termo anterior. Tranquilo? Resume os termos anteriores do enunciado. Saúde, educação e acesso à cultura, vírgula. Tudo isso são prioridades à melhoria de um país. Então, esse aqui ele vai ser resumidor. Ó, esse tudo isso está resumindo saúde, educação e acesso à cultura. Esses 3 elementos estão aqui. Ó. Eu poderia falar, por exemplo, saúde, educação e acesso à cultura são prioridades à melhoria de um país. Esse meu aposto aqui, ele também não está fazendo falta se eu tirar ele no elemento da minha oração. Tranquilo? Como ele está aqui, ele está fazendo um papel de resumidor daí. Tá bom? Paz e sossego. Esses são os meus desejos para as férias. De novo, paz e sossego. Esses são os meus desejos para as férias. Então, de novo, paz e sossego são os meus desejos para as férias. Esses está fazendo um papel, né? Ele está recapitulando, ele está retomando esses termos. São os meus desejos para as férias daí. Belezinha? Especificativo, quando nós vamos especificar algo, então especifica um termo dentro da minha oração. A aluna Joana
continua-se nos surpreender. A Avenida Paulista é lindíssima. Então, veja, estou especificando, né, o termo da oração. Quem que é a minha aluna? Joana. Qual a avenida? A Paulista, beleza? E o aposto de oração? Consiste numa oração que depende da outra em termos sintáticos, ou termo, eu vou depender para ter sentido. Os bolos ficaram lindos e saborosos, vírgula. Fruto da sua técnica e dedicação. Então, ó, aposto de oração, estou fazendo, né, uma explicação do porquê que esses bolos ficaram lindos e saborosos. As coisas correram mal, vírgula. Desfecho inevitável. Mesma coisa, tranquilão? Já o aposto e o vocativo, né, pessoal? Muito comum haver confusão entre aposto e vocativo. Porém, enquanto o aposto explica um termo anterior dito no enunciado, o vocativo é um chamamento, uma invocação ou pode caracterizar uma pessoa chamando pela outra no enunciado. Além disso, o vocativo corresponde a um termo que não possui relação sintática com o outro termo da oração, de forma que não faz parte do sujeito nem do predicado. Enquanto isso, o aposto mantém relação sintática com outros termos da oração. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Moisés, venha jantar. É um chamamento, eu estou invocando alguém, certo? Venha jantar, ele é um vocativo. Moisés, vírgula, o profeta religioso, é considerado o grande libertador dos judeus. Está entre vírgulas, aqui ele está fazendo o papel de aposto, belezinha? Galera, muito obrigado e até a próxima.